A Audi perdeu o controle do próprio projeto, antes mesmo da terceira corrida. Isso não é uma teoria, é o que acontece quando o principal nome da operação decide sair no momento mais crítico, sem aviso claro, sem explicação e deixando um vazio que ninguém dentro da equipe está conseguindo preencher. Jonathan Whitley não saiu no fim de um ciclo, ele saiu agora, exatamente quando a Audi deveria estar consolidando a base para 2026. Isso levanta uma pergunta que ninguém está respondendo. O que ele viu lá dentro? Porque decisões desse nível não acontecem por acaso. Elas acontecem quando algo deixa de fazer sentido. E o mais estranho é que, poucos dias antes de sair, ele defendia o projeto como um dos mais sólidos do grid. Então o que mudou? A Audi não explicou. E quando a equipe entra em silêncio nesse momento, normalmente é porque o problema é maior do que parece. E o que torna tudo isso ainda mais estranho é o que aconteceu poucos dias antes da saída. Whitley estava defendendo publicamente a Audi, falando em um projeto sólido, em planejamento de longo prazo, em uma estrutura pronta para disputar o topo com um novo regulamento. Nada indicava problema, nada indicava saída. Pelo contrário, a narrativa era de confiança total. E é exatamente isso que não fecha, porque decisões desse nível não mudam em 5 dias. Elas vêm sendo construídas muito antes, nos bastidores, longe das câmeras. Então a pergunta deixa de ser por que ele saiu e passa a ser quando ele decidiu sair. Porque se essa decisão já estava tomada enquanto ele ainda defendia o projeto em público, então a história é muito maior do que parece. E a resposta pode começar na pista, porque foi ali que a primeira rachadura apareceu de forma clara. Em Melbourne, a Audi ainda parecia controlada. Execução limpa, pontos importantes e um discurso alinhado entre engenharia e operação. Tudo dentro do esperado, mas essa estabilidade não durou. Na China, o cenário mudou completamente. A equipe perdeu telemetria no meio da sessão, errou procedimentos básicos de pit stop e no momento mais crítico o carro simplesmente não largou, um DNS. Na segunda corrida da era Audi, isso não é só um erro, é sequência. E quando erros começam a se acumular assim, eles deixam de ser falhas isoladas, elas passam a revelar algo estrutural, algo que ainda não foi assumido publicamente. E é exatamente aqui que o cenário começa a fazer mais sentido. Porque dentro da Audi existe uma divisão que nunca foi oficialmente confirmada, mas também nunca foi desmentida. De um lado, a operação de pista, rápida, direta, baseada em decisões imediatas. Do outro, a engenharia de longo prazo, mais política, mais estratégica, mais focada no regulamento de 2026. Esses dois mundos precisam funcionar juntos, mas nem sempre funcionam. Mattia Binotto representa um lado dessa equação, Whitley o outro. E quando duas visões diferentes tentam comandar o mesmo projeto, alguém acaba perdendo espaço. A questão é simples: esse conflito foi resolvido ou foi evitado? Porque sair nesse momento não parece uma coincidência, parece uma consequência. E é aqui que a história ganha uma camada ainda mais desconfortável, porque existe um nome circulando nos bastidores que muda completamente o cenário: Christian Horner. Fora do grid, mais longe de estar fora do jogo, um dos poucos nomes capazes de assumir um projeto desse tamanho e transformar em resultado. E agora, pela primeira vez, existe espaço real, uma vaga aberta, um projeto ambicioso e uma equipe claramente sem comando definido. Isso levanta uma hipótese que ninguém está confirmando, mas também ninguém está descartando. E se essa saída não for apenas uma perda, se for uma parte de um movimento maior? Na Fórmula 1, vácuo de poder raramente é acidente, é estratégia. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, existe alguém que não pode esperar essa definição: Gabriel Bortoleto, porque na prática ele está dentro de um carro que ainda não sabe exatamente quem está no comando. E isso muda tudo. Um piloto jovem depende de estabilidade para evoluir, depende de uma estrutura previsível, depende de decisões claras. Sem isso, o risco não é só perder desempenho, é perder percepção. E na Fórmula 1, percepção define carreira. Equipes observam, patrocinadores observam, o mercado observa. E qualquer sinal de desorganização começa a pesar muito rápido. A questão agora é: quanto tempo essa situação pode durar sem impacto real? E o tempo, nesse caso, não está do lado da Audi. Existe um momento específico no calendário que torna tudo isso ainda mais crítico. Abril, o mês inteiro sem corridas. E é quando as equipes começam a influenciar diretamente os ajustes do regulamento de 2026. É quando decisões internas viram vantagem competitiva. Sem liderança clara, a Audi chega nesse ponto exposta. Mercedes e Ferrari já demonstram organização, já estão posicionadas. E em um regulamento novo, quem chega preparado controla o jogo. Quem chega dividido corre atrás. E recuperar esse tempo depois é quase impossível. A saída de Jonathan Whitley não é apenas uma mudança de equipe.
Ela é um sinal claro de que algo dentro da Audi não está funcionando como deveria. E quanto mais tempo passa sem uma explicação, mais esse cenário se torna difícil de ignorar. Pode ser conflito interno, pode ser reorganização ou pode ser o início de uma mudança muito maior. Mas uma coisa já é certa: o projeto mais ambicioso da nova era da Fórmula 1 entrou em uma zona de incerteza antes mesmo de se consolidar. E na Fórmula 1, incerteza cobra caro. Agora, a pergunta é inevitável: a Audi está perdendo o controle ou preparando algo que ninguém ainda conseguiu enxergar? Porque dependendo da resposta, isso muda completamente o futuro dessa equipe e o de quem está dentro dela. Agora eu quero saber: você vê isso como uma crise ou estratégia? Comente aí.